esse é o Jardim Sonoro, e se você gosta de hard rock melódico ou de músicas que elevam o seu espírito, você chegou no lugar certo. Hoje eu vou comentar sobre uma banda de hard rock melódico da Suécia chamada Dynasty, e assim, eles seguem bem o estilo de hard rock melódico que a Europa tem feito ultimamente, especialmente a Escandinávia, mas eles têm um diferencial. Na minha opinião, as letras, apesar de também trazerem aquelas ideias de empoderamento que o hard rock melódico já traz, na minha opinião, o Dynasty ele tem um diferencialzinho, que ele tem um vocabulário diferenciado, digamos assim, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então eu vou comentar rapidamente sobre a história da banda, sobre a discografia deles, e eu vou focar especificamente em 3 álbuns, nos 3 últimos, não vou falar deles inteiros porque é muita coisa, só vou pontuar algumas músicas que eu acho que faz sentido para essa ideia de músicas de empoderamento, de elevação, expansão da mente, essas coisas. Mas se você já conhece a banda, se você é fã do trabalho do Dynasty, deixa aí nos comentários qual o seu álbum preferido e se você gostaria que eu falasse sobre algum desses álbuns especificamente inteiro na íntegra por aqui. E se você não conhece o Jardim Sonoro, já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Aqui a gente fala muito sobre rock, metal, um pouquinho de indie, um pouquinho de pop, a gente faz entrevista com artistas, a gente faz um monte de coisa, então mereço a sua inscrição. Pausa esse vídeo rapidinho, se inscreve no canal e depois volta aqui. Mas vamos lá, o Dynasty começou lá em 2008 e eles ficaram bem famosos na época, lá na terra deles, por conta de um concurso que eles participaram, que é do Eurovision, né? Se não me engano, esse vídeo é do Eurovision, que eles cantaram This Is My Life. O Eurovision, cara, é assim, um surto. Eu acho o Eurovision um surto. Eu amo assistir as apresentações do Eurovision. Sempre tem coisas assim, totalmente diferentes do que você imagina e estilos que você nunca pensou que existiam. É muito diverso, eu adoro acompanhar o Eurovision. Mas enfim, nessa época que o Dynasty apareceu por lá, eles tinham um estilo de hard rock bem tradicionalzão, aquele estilo hard rock anos 80 meio Bon Jovi, sabe? Até o visual deles era assim Bon Jovi. Nils Molin, que é o vocalista, estragando seus cachos lá, fazendo escova. Eles lá com maquiagem no olho, assim. Então era aquele hard rock, bem hard rock mesmo. E com o passar do tempo eles foram dando uma evoluída aí no som deles, foram incorporando outras coisas, outros elementos. E eu considero que hoje em dia eles estão no melhor momento deles, na melhor fase deles. Então eles têm acho que uns 9 álbuns lançados, o Bring the Thunder, de 2009, o Knock You Down, de 2011, Sultans of Sin, de 2012, o Renatos, de 2014, Titanic Mass, 2016, Fireside, 2018, e os 3 que a gente vai comentar aqui hoje é o The Dark Delight, 2020, Final Advent, de 2022, e o Game of Faces, agora de 2025. Então vamos lá começar com essa coisinha maravilhosa aqui, que eu amo esse álbum, Final Advent, pra mim, acho que é um dos meus preferidos. Esses 3 últimos são os meus preferidos, mas o Final Advent, eu vou conseguir. Mas o Final Advent é um dos meus preferidos, tem uma das músicas que eu mais gosto. Este aqui, cadê? Não pega lá. Esse aqui. Então, eu vou pegar algumas músicas desse álbum e a gente vai analisar rapidamente um pouco do que essas letras trazem, e aí eu vou tentar convencer vocês do que acontece na vida do Nils Molin, que é o letrista e vocalista da banda. Porque, cara, se você tem passado por algum processo na sua vida de descoberta, de se redescobrir, talvez você se identifique com o vocabulário dele. Então ele tem algumas palavras-chave aqui que você percebe que alguma coisa aconteceu na vida desse rapaz e ele está compartilhando isso com o mundo de forma muito tímida. Porém, ele está fazendo o papel dele. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre uma entrevista que ele deu para Keiozinho, que é um veículo de comunicação, se não me engano, da Finlândia. E ele deu uma entrevista que ele comentou sobre isso. Então, assim, vamos para a especulação primeiro e depois eu comento o que ele comentou. Então, vamos lá. Esse álbum tem 2 músicas que envolvem o nome Power. A primeira e a última, que é Power of Will e Power of Now. Só que hoje eu vou falar só de Power of Will. Então, lá em Power of Will, ele comenta o seguinte: eu vi a ponte sobre toda a dor.
É o poder da crença. Eu vou atravessar tudo com facilidade. Vou dobrar realidades. Eu sei o caminho para sair da escuridão. Essa história de dobrar realidades é muito aquela conversa de que o universo tem várias camadas e que você pode estar vivendo em todas essas camadas. E, assim, nas músicas do Dynasty, eles sempre deixam muito forte essa ideia de que tudo que você precisa para mudar a sua vida está dentro de você. E com essa música Power of Will não é diferente. Ele fala sobre o poder de você acreditar, que todas as dificuldades que você tem na sua vida, você pode mudar a partir do momento que você muda o seu pensamento. Então, ele fala sobre esse ajuste que você precisa fazer dentro de você para que você consiga se encaixar na sua rota e assim você seguir, dobrar as realidades e encontrar outros horizontes, outras possibilidades e assim mudar tudo na sua vida. A próxima música que eu queria comentar é Advent, que essa música, só o videoclipe dela, você nem precisa entender do que estão falando nessa música. Só de você assistir o videoclipe você já pensa, tá, é isso aí que eu quero pra minha vida. Mas a letra dela também traz essa presença muito forte. E ele meio que mais ou menos reforça a mesma ideia da música anterior, quando ele diz o seguinte: torne-se a voz que faz a escolha. Torne-se quem você nasceu para ser. Quebre seu silêncio e dê boas-vindas à chegada do seu destino. Então aqui nesse ponto ele está num estágio um pouquinho à frente da música anterior, né? Aqui você já tem consciência do seu poder e ele incentiva você a cultivar cada vez mais isso para que você consiga encontrar o seu destino, o seu propósito de vida. É muito mais do que só o destino, é o que você veio neste mundo para ser. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, assim, quem me acompanha lá no Instagram, no @jardim_sonoro, deve saber que eu lancei um livro recentemente. Ele envolve música, obviamente, mas mais do que isso, esse livro ele é meio que um guia para você conseguir atingir a sua força interior. Então ele serve para todas aquelas pessoas que estão vivendo momentos e que se sentem totalmente quebradas. Se você está passando por algum momento de depressão, de burnout, se você vive relacionamentos que você sabe que não dá certo para você, mas você não consegue sair daquilo, seja relacionamento afetivo, relacionamento com amigos, com a família ou no seu trabalho. Então, se você acha que você não se encaixa no mundo, se você sente que você precisa de um propósito, mas você não consegue encontrar esse propósito, então esse livro é para todas essas pessoas. E é para ler quando você estiver mal mesmo. Não é para dizer, quando eu estiver melhor eu vou lá e leio. Não, é para ler quando você estiver mal mesmo, porque é para você achar o seu horizonte, o seu norte. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu queria, óbvio, colocar música no meio dele, porque não dá para eu fazer alguma coisa que não tenha música. E eu criei uma playlist. Então o livro tem 3 elementos. Ele tem a playlist para você entender de qual sentimento eu vou falar no capítulo. Tem o texto para você descobrir como que você vai realizar todas aquelas coisas na sua vida. E por último tem um exercício para você colocar em prática, para você se confrontar e realmente tentar modificar a sua vida. É um livro que eu escrevi com muito carinho, eu escolhi essa playlist com muito cuidado e assim, na minha opinião, o Dynasty é o grande norteador desse livro. Tem 10 músicas, 2 são do Dynasty, uma é do Amarante, que é a outra banda do Nils Molin. Quando eu escutei as músicas do Dynasty, eu pensei, é essa energia que eu quero para o meu livro, é esse sentimento, essa energia que eu quero passar para as pessoas. Ele se chama Em Outra Frequência. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver o meu livro, comprar o meu livro. Ele é super baratinho e ele também é uma leitura super fluida para quem não é acostumado com leitura. Então, se você não tem costume de ler, você também vai conseguir ler esse livro. Mas então vamos lá. Eu acho que o Nils Molin, ele consegue expressar muito bem todos esses momentos de queda e redenção que a gente passa na vida. Mas ele consegue dar esse toque especial para nos fazer levantar, que tudo está dentro da gente. Falando dos momentos de queda, né, que ele não fala só sobre o momento auge, então sobre o momento de queda tem uma música chamada Heart of Darkness. É a antepenúltima música do álbum, Heart of Darkness. Essa música é muito bonita. E lá ele diz o seguinte: eu amaldiçoo a dor, eu juro que nunca mais vou me sentir fraco. Através da noite escura da minha alma, eu caio mais fundo no vazio. Eu me volto contra o mundo. Então a palavra-chave dessa música aqui é
Dark Night of My Soul. Então, de novo, né, se você é acostumado a ler sobre esse tipo de assunto, de como você pode mudar a sua vida trabalhando somente, você vai se deparar com esse termo, Dark Night of the Soul, que é a noite escura da alma. A noite escura da alma é esse momento que você tá mais introspectivo, que você tá, tipo, no fundo do poço mesmo, né? E você tá confrontando com as suas dores mais profundas e também com a sua essência de uma maneira negativa. Porém, essa maneira negativa é o que vai fazer você dar aquele giro 360 e enxergar quem você realmente é. E eu acho essa música muito legal porque ele é muito honesto sobre esse sentimento de passar pela noite escura da alma, né? De você confrontar tudo que você é, você perceber que aquilo tudo precisa se destruir para que você possa nascer de novo uma outra pessoa. Para mim, essa é uma das músicas mais bonitas desse álbum. Lá no início, esse álbum tem uma música chamada Yours, que, assim, ela é considerada uma das músicas românticas, né, do Dynasty. É a quarta música, aqui. Ela é considerada uma das músicas românticas do Dynasty, porém, eu acho que ela é um pouquinho mais do que isso. Ou não é tudo isso. Yours fala de um sonho que esse eu lírico teve, que ele encontrou uma mulher nesse sonho e essa mulher mudou completamente a percepção dele de vida. Só que vamos observar um pouquinho melhor? E como meu coração cantou com sinceridade naquele dia, forte e afinado, eu cheguei à essência da verdade. Elas se erguem, memórias através do ruído, o som de uma voz que não me deixou escolha. Então, assim, olhando essa música por outra perspectiva, eu imagino que esse sonho, para ele, apareceu uma figura feminina que veio deixar um recado muito importante para ele. Foi uma mensageira ou um guia espiritual, como você quiser chamar aí. Ele recebeu a visita de algum mensageiro nesse sonho que contou para ele coisas muito profundas e que ele se sentiu completamente rendido naquela situação e por isso ele diz: sou completamente seu. E é aí que ele fala que ele disse que se sentiu mais forte e que a voz dele se tornou mais afinada nesse momento, porque ele chegou à essência da verdade. Então, o que essa pessoa falou neste sonho para ele, para fazer ele se confrontar com uma realidade que para ele é a essência da verdade? E quando ele fala que as memórias dele eram como ruídos e que depois dessa voz que chegou, ele conseguiu ver a essência da verdade, é como se tivesse um antes e depois dele. Então eu vejo como se ele tivesse recebido um chamado para a missão dele, que ele é cantor, ele escreve as letras das músicas e ele sempre fala sobre isso, né, sobre empoderamento, essas coisas e tal, sobre força interior e por aí vai. Então é como se essa fosse a missão dele e a partir desse sonho ele teve mais certeza disso, de que esse é o propósito dele no mundo. E por isso, a partir desse momento, ele passou a ser mais forte e a música dele se tornou mais afinada, ou seja, mais coerente com o que é o propósito dele no mundo. E tudo isso veio a partir de uma mensagem que uma figura feminina deu para ele num sonho. Eu vejo dessa forma. Me diga aí se você vê Yours de uma maneira diferente. Eu queria falar agora sobre o Dark Delight, que é o álbum anterior a esse. O Final Advent é 2022 e o Dark Delight é 2020. Esse álbum é muito forte, ele traz umas músicas poderosíssimas, mas eu vou destacar pouquinhas aqui. Primeiro de tudo, eu preciso falar sobre Presence of Mind, que lá no meu livro essa é a música que abre o livro. Abre com uma citação de Presence of Mind, porque ela é a essência de tudo. Assim, no fim das contas, essa música resume tudo isso que eu estou falando aqui, toda essa linha teórica, digamos assim, do Nils Mohlin e também do livro que eu escrevi em outra frequência. Então essa música já começa dizendo o seguinte: é aqui que caímos e queimamos, é aqui que começamos a aprender. Marco zero, esse medo da sua presença de espírito.
Basicamente, o que ele está falando aqui é que é no momento da dor, no momento da sua maior dificuldade, que é onde você vai conseguir ascender. Se você fizer esse movimento de se voltar para dentro de você, é o momento que você mais vai aprender sobre você mesmo e que você vai aprender sobre a sua jornada, sobre o seu propósito de vida. Por isso, esse é considerado o seu marco zero, o ground zero, que ele diz. Essa jornada traz muito do seu medo de lidar com você mesmo ou do seu medo de confrontar as suas inseguranças, o seu ego, para poder sair desse estado que você está aqui e ir para cá, né? Para você ter a sua elevação. E que é justamente o medo da sua, que ele chama de presence of mind, né? Da presença de espírito. Essa música é belíssima, ela é muito forte e ela também tem uma energia que só o hard rock melódico traz. Eu acho que não dava para ser outro estilo. Lá no meio dessa música, ele começa a recitar uns versos assim que meio que resumem a ideia dessa música, né? Sobre a história de você cair, levantar e de você aproveitar esses momentos para aprender mais sobre você mesmo. E aí eu queria destacar esse momento que ele fala o seguinte: enquanto caímos e queimamos, temos a escolha de nos erguer e aprender. No final, tudo está dentro de nós, ao alcance da nossa mente. Superar ou sucumbir, ascender ou cair ainda mais. Preciso falar mais nada, né? Autoexplicativo. Isso aí é é a base das músicas do Dynasty, dessas músicas de empoderamento deles. E é também a base do meu livro, viu? Sobre esse álbum Dark Delight, eu não vou me aprofundar muito nele não, mas eu queria que vocês prestassem atenção em outras músicas, como The Road to Redemption, Hologram e Paradise of the Architect. Paradise of the Architect também é outra dessas músicas bem autoexplicativas que você vai ouvindo e você já vai entendendo. Você não precisa tirar muita coisa daí não. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre a letra da música. O horizonte em constante expansão leva a mais perguntas que não podemos deixar de lado. Nosso tempo é um círculo relativo. Existe diferença entre a vida e a morte, o enigma perfeito que tentamos decifrar. A palavra-chave dessa música aqui é Expanding Horizons, que é você expandir o horizonte. É uma ideia meio parecida com aquela do Bending Realities, né? Das diferentes possibilidades do universo, né? Os diferentes lugares onde você pode estar. E você expandir a sua mente para que você alcance os lugares, porque você já tem todas as opções, você só precisa chegar até elas. Se você pegar a carreira do Dynasty desde o começo, você vê que eles têm aquela fase mais hard rock zona deles, assim, eles têm aquelas músicas bem padrão, né, de meio romântico e tal, essas coisas assim, mas desde o início eles já tinham um pouco dessa inspiração do empoderamento, de reforçar a força interior que existe dentro de nós. Se você pegar o Titanic Mass, por exemplo, de 2016, tem uma música lá chamada I Want to Live Forever, que essa música também traz muito essa sensação, né, esse tipo de mensagem. Essa música é muito bonita também. Em 2018, lá no Fireside, temos Ascension. Ascension também traz essa mesma perspectiva. Vamos finalizar agora falando de Game of Faces, que é o álbum novo deles, acho que foi lançado em fevereiro. Ou foi abril? Enfim, esse é o Game of Faces, essa capa lindíssima. As capas deles são outra coisa maravilhosa, né? Se você não conhece, o Jardim Sonoro também tem um site, que é o jardinsonoro.com, e lá a gente tem resenhas de álbuns, a gente também tem entrevistas em texto com os artistas, a gente faz cobertura de shows também, tem muita coisa legal por lá. E quando eu recebi esse álbum da gravadora para resenhar, eu fiquei assim muito impactada com ele, porque eu já conhecia o trabalho do Dynasty e do Amarante, que é outra banda do Nils Molin, mas eu não tinha parado para prestar tanta atenção, assim, me aprofundar tanto nas letras deles. E esse aqui foi o começo de tudo para mim. Foi graças a este álbum que eu fui puxando uma coisa, puxando outra, e daí saiu o meu livro. Mas eu vou deixar aqui no link de descrição a resenha que eu fiz do Game of Faces, para vocês verem. O Game of Faces, ele explora temas como autoconhecimento, morte espiritual, renascimento e reinvenção.
Então, basicamente, essa é a temática que envolve o Game of Faces e que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Para você ter uma noção de que o Dynasty ele gira em torno dessa temática, né? Não é só uma coisa do Game of Faces, os outros álbuns também trazem isso. Mas de lá eu quero comentar uma música chamada Fortune Favors the Brave, em que ele diz o seguinte: não importa quantas vezes você caia, você deve atender ao seu chamado. Há um lugar onde a preparação encontra o acaso. Lá você enfrentará as circunstâncias do destino. Agora você está pronto para dançar. Então olha ele aí falando sobre o chamado, né? Aquilo que ele veio ao mundo para fazer. Se não é a missão dele de espalhar palavras de empoderamento nas músicas dele. Isso é uma opinião minha, tá? Se eu puder entrevistar ele e perguntar, eu vou perguntar. Ele fala justamente sobre isso de atender o seu chamado, de encontrar o seu propósito, mas ele fala algo muito importante, né? Não importa quantas vezes você caia, porque é um ciclo, né? Não é porque a gente vai entender a nossa essência e começar a viver isso de outra maneira, né, em outra frequência, que a gente vai virar um santo e que tudo vai mudar na nossa vida, sim, tudo vai mudar, vai. Mas não quer dizer que a partir desse momento nós seremos pessoas iluminadas. Continuaremos sendo seres humanos e a vida tem altos e baixos e nós vamos cair muitas outras vezes. Porém, quando você se coloca nesse posicionamento de vou refletir sobre quem sou e vou entender melhor quem sou, você, quando tem um momento de queda, ela já não é mais da mesma forma que antes. Você não vai viver as suas quedas da mesma maneira que você vivia antes de você se propor a se questionar e tentar descobrir quem você mesmo é. E é por isso que ele diz que agora você está pronto para dançar. Porque por mais que você tenha dificuldades na sua jornada, você não será mais a mesma pessoa. E aí esse álbum também tem outra música que eu acho muito bonita, que é Dream of Spring. É uma das mais sutis, né? Uma coisa que eu acho muito legal no Nils Molin, inclusive, falando sobre isso, é sobre a forma dele de cantar. Que a gente sabe que ele canta muito, né? Pelos poucos que a gente já... Se você não conhecia ainda, os pouquinhos vídeos que eu coloquei aqui já deu pra você ter uma ideia do quanto esse rapaz canta. Mas eu acho muito legal porque ele não é puramente técnica. Ele é aquela pessoa que ele consegue lidar bem com tudo que ele sabe. Então, assim, ele, além dele ter um timbre muito bonito também, né? Então, ele consegue ser suave e agressivo ao mesmo tempo. Ele vai para as notas mais baixas e mais altas na mesma frase. Então, assim, ele é um cantor muito criativo. Isso que eu acho que é um grande diferencial do Nils Molin e que, na minha opinião, faz ele ser um dos melhores vocalistas de metal da atualidade. A criatividade que ele tem de não ser aquele cara que, eu canto muito, então vou botar só técnica aqui, vou só gritar, gritar, gritar. Ele é muito criativo e isso dá um diferencial a mais para as músicas, não só do Dynasty, mas do Amaranth também. E aí Dream of Spring é uma dessas músicas que ela é bem suave, né, assim, tanto na voz quanto na sonoridade, como na letra também. E agora eu queria comentar sobre uma entrevista que o Nils Molin deu para Chaosine e que a jornalista pergunta para ele justamente sobre esse ponto, né? Ela começa a falar sobre a espiritualidade, queria saber se ele como ele se sente com relação a isso, qual a opinião dele com relação a isso, e ela puxa a música Dream of Spring, que ela diz que essa música tem muito desse ar espiritual, inclusive ela até faz uma comparação com Wind of Change, do Scorpions, e aí ela questiona ele, né, sobre essa relação que ele tem com a espiritualidade, e ele diz que ele não está preparado para falar sobre isso numa entrevista. So I guess I'm really into trying to fine-tune the human psyche into something that can be of a beneficial for both you and the world around you as well. And trying to keep a very positive mindset is key in all aspects, basically. So yes, and when it comes to spirituality, it depends on what you mean and how you define it. Some people view it as a clear-cut religion
religious case where you believe in a God and that rules above all and everything, or you can just step back and say, I don't really know. Nobody knows exactly what our world is, what will happen to us when we die, and these like difficult questions. And I might have my own views on the whole thing, but I don't know if I would like to talk about it openly in an interview like this. Por isso eu acho que este vocabulário que ele usa aqui não é por acaso e que é bem diferente de outras bandas de hard rock melódico que falam sobre o mesmo tema, ou até mesmo de outros estilos que também tratam bastante desse tema. Se você pegar bandas de sinfônico, como por exemplo Épica, ou até bandas de folk metal, né, como Eluveitie, que nesse último álbum deles eles falam muito sobre ancestralidade também. Você vai ver que tem muita gente falando sobre isso, né? Só que pra mim, na minha opinião, o Dynasty tem esse vocabulário que é um pouco diferenciado, que é muito cara de quem passou por alguma coisa e tá expressando isso, mesmo que de uma forma tímida. Esse álbum vale muito a pena, ele é muito legal, sério mesmo. E aí, assim, esse é o mais recente deles. Se você conhece a carreira do Dynasty, gostaria que eu falasse mais sobre algum álbum específico, que eu detalhasse mais dele, ou se você não conhece, me diz aí qual você gostou mais. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e de comprar meu livro. Então o link tá lá na descrição. A gente se vê depois. Até mais.